Shalom! Agora vamos começar a falar sobre a nossa cultura, que está no nosso manual na página 19. Toda a organização humana, né, seja uma família, uma igreja, uma empresa, etc., tem uma cultura própria. Cultura é o conjunto de hábitos, crenças, valores e comportamentos compartilhados por essa organização, no caso pela igreja. Então essas características criam a identidade da igreja. A identidade da nossa igreja, ela se define pela cultura da nossa igreja. Tá? Então você já vive a nossa cultura na prática, né, e ela está descrita no manual, mas nós vamos compreendê-la um pouco mais. Tá? Olha só o primeiro parágrafo. Nós temos a Bíblia Sagrada como nossa regra de fé e prática, pois cremos que, em seu texto e contexto original, é inspirada por Deus, mantendo seu valor de Gênesis a Apocalipse, pois a nova aliança não anula a antiga. Tem o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tá? Agora, vem a explicação. Né? Nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Então, o que isso significa? Né? Significa, em primeiro lugar, que nós temos a Bíblia como nosso único livro considerado sagrado. Nossas doutrinas, ensinamentos, aquilo que cremos e praticamos, tudo é alinhado e tudo deve ser alinhado à Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós cremos que foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, quem inspirou os escritores da Bíblia. Temos que homens de Deus escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro, essa é uma parte que você precisa entender. Nós cremos que esta inspiração divina foi no seu texto e contexto original, não na tradução. Nós sabemos a total importância e somos gratos pelas traduções da Bíblia, especialmente pelas versões em português, né? Porque sem elas, sem as traduções, a Bíblia não seria acessível a todos os povos e não seria acessível à maioria de nós. A gente não fala hebraico, não fala grego. Porém, nós sabemos que toda a tradução, de certa forma, é uma interpretação do tradutor. Ou seja, os conhecimentos do tradutor, ou a falta de conhecimento do tradutor, as experiências, as crenças, as opiniões e a própria teologia que ele crê, influenciam nas escolhas na hora de traduzir. Por isso, apesar da tradução ser fundamental, ser indispensável, ser uma grande bênção, nós cremos que a inspiração divina está no contexto original, ou seja, no hebraico, grego, aramaico, e com o significado que ela tinha no contexto em que foi escrito. Ali está a inspiração divina. Né? Quando Deus falou, como foi entendido naquele momento. Tá? Isso é o que nós cremos, né? Faz parte da nossa cultura entender assim. Continuaremos então na próxima aula, né? Ajude a consolidar a cultura da nossa igreja na vida dos novos discípulos. Deus abençoe.